Pronto, tá gravando. Bem, gente, o primeiro ponto é sobre as menções, que é uma coisa que a gente sempre fica pensando muito, né, e tal. Eu acho que tá certo, tem que pensar mesmo. O, esse bimestre, por conta, óbvio, de todo o nosso contexto, eu vou fazer uma menção muito mais simplificada, tá? É, assim, eu vou me basear muito na frequência, uma observação direta baseada na frequência, depois eu vou passar para vocês o critério certinho, porque a gente não teve muitas entregas, né? Então fica muito complicado eu ficar cobrando entrega de coisas que não foram entregues, né? E o segundo ponto eu vou colocar a última tarefa, eu ainda estava testando o sistema, né? Então ele também conta meio que como uma frequencinha e tal, mas eu não vou dar uma menção para aquela atividade. Eu vou passar uma outra hoje, dizendo uma semana para vocês, com 5 questões, tá, gente? 5 questões simples. E eu vou pedir para vocês fazerem. Ela vai compor parte dessas menções, mas a princípio, pessoal, por conta de que o nosso bimestre ele ficou muito estilhaçado, ele ficou quebrado, tá? A gente está orientando os professores a não pesarem a mão, porque a gente perdeu mesmo, tá? A gente perdeu o nosso viés pedagógico e a gente ficou com um bimestre dividido em dois, né? Então isso é complicado, é extremamente complicado da gente estar avaliando, colocando alguém com I, por exemplo. Então é bastante complicada essa situação. Então a gente vai ter condições reais de começar a ter alguma avaliação no próximo bimestre, tá bom? Então fiquem sossegados nesse sentido, a gente está passando muita coisa para vocês fazerem também, e talvez vocês tenham sentido isso em outros professores, eu estou tentando segurar a mão por hora e dar mais recursos para vocês, tá bom? Então, esse é em relação à menção, tá? Eu vou passar depois uma atividadezinha e vou colocar todos os critérios aí inscrito para vocês saberem como que faz, tá? Segundo ponto, às 8h40, pessoal, que é a terceira aula, fiquem atentos que os professores, a gente vai fazer uma reunião extraordinária, porque é a primeira, vai ser 2 semanas passadas aí com atividades online, né, com a aula remota. Então eu vou reunir com os professores, junto com a Isa, junto com os outros coordenadores, com a Sueli e Manuel, e nós vamos discutir como foi essa primeira semana. A gente precisa calibrar as coisas aí, né? Porque a gente já conversou com os representantes, né? Eu tive uma reunião aí com os representantes aí de sala de vocês e também tive a gente teve os primeiros feedbacks, né? Tanto de vocês quanto dos professores. É tudo novo, então a gente precisa parar e perguntar como que estão indo as coisas, né? Que senão a gente vai andando meio que desgovernado e isso não é legal, tá bom? Então, às 8h40 vocês vão receber atividades, só que o professor não vai estar presente. Deixa eu ver aqui no horário de vocês, eu acho que vocês têm aula com a Zilmara, né? Depois, às 8h40. Não, é com a Tati, tá? Então, a Tati eu já avisei ela, e ela vai deixar alguma coisa aí para vocês, porque a gente vai precisar da presença dela para saber como que estão as coisas e tal. Tati é uma professora muito boa, né? Eu acho que ela tá rolando e tal. A Zilmara também e tal, mas enfim, a gente tem que perguntar e ver como que estão rolando as coisas, tá bom, gente? Bem, isso em relação à organização. Deixa eu ver alguma coisa para trás, pessoal. Outra coisa. O Teams parece que teve uma atualização. Agora tem um botãozinho de levantar a mão, vocês perceberam? Agora vocês podem, em vez de falar pelo áudio, vocês podem clicar no botãozinho, que aí vocês levantam a mão, né? Isso é útil, porque em vez de gerar o som, ele gera uma imagenzinha, né? Ficou legal, gostei desse negócio, foi uma boa ideia, né? Alguém levanta a mão, pessoal, para eu testar aqui, ver se funciona mesmo ou se tá bugado. Aí, a Milena levantou a mão. Obrigado, Milena. Bem, na hora ele dá um pop-up aqui para mim e aparece que a Milena levantou a mão, né? Aí clica agora de novo, Milena. Isso, aí agora você baixou a mão. Legal, tá funcionando. Ótimo. E aí ele dá uns
ele solta um sinalzinho aqui na minha cara. Ó, a Camille levantou a mão, né? Legal, gostei. Isso é bom, porque aí, em vez de vir aquela voz do nada, né? Tipo, dá um. Isso aí deixa. Aí eu seguro um pouquinho, aí já deixa a pessoa falar. Isso é bom, muito legal. Beleza, pessoal. E parece que o Teams vai ter mais atualizações, né? Espero que as atualizações vão ajudando a gente. Parece que vai ter uma atualização que eu posso fazer com que vocês consigam apresentar no meio ou não. Enfim, tá caminhando. Assim, vamos pensar como uma empresa. O Microsoft tem muito a ganhar com isso aqui, né? Eles estão fazendo um laboratório, testando a gente ao vivo. Tá virando o rato de laboratório deles. Então, os caras estão fazendo, mas em certa medida ajuda bastante, né? A gente se eles melhorarem a nossa ferramenta, tá bom? Tô tomando café, tá, gente? Que eu tô muito cedo, sexta, eu tô meio cansadão. Mas as coisas estão andando. Tô feliz aí, tá, gente? A gente tá tendo uns resultados satisfatórios. Não sei se vocês sabem, mas o nosso colégio ele tá indo muito bem comparado a outras ETECs. Tem ETEC que tá um caos total. Mas é por conta também de que a gente fica o tempo todo, né? E, enfim, os nossos professores estão atuando, claro, tem as exceções, mas tá rolando, tá, gente? Então, vamos tocar, tá bom? Pessoal, então eu vou iniciar. A última vez, eu ainda estava na primeira vez, gente, eu cometi vários erros, mas vocês não perceberam. Talvez, ou perceberam, tanto faz. Porque eu tava também nas primeiras vezes, né, gente? Então eu vou agora, com mais experiência, fazer as coisas de uma forma um pouco melhor, mais sistemática, tá? Então eu vou compartilhar a tela, tá, pessoal? Bem, me digam agora, vocês estão vendo a apresentação de eletricidade? Pessoal, vocês estão vendo a apresentação de eletricidade e magnetismo? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos lá. A gente tinha parado aqui. Superfície equipotencial. Falei com vocês sobre a diferença de potencial. Disse para vocês que a gente só tem movimento de carga se a gente tem uma diferença de potencial. E vamos lembrar que a gente tem diferença de potencial no momento que a gente usou aquela nossa analogia do morro, né, para entender isso aí. Então, agora vamos aproveitar esses elementos que a gente teve e vamos pegar um exemplo, tá, gente, para conseguir entender essa questão da diferença de potencial e uma questão que é extremamente importante, que é a blindagem eletrostática. Bem, pessoal, o que acontece? O gerador de Van der Graaf, acho que vocês já viram, é aquela bolona que sempre tem nas feiras de ciências, nos cataventos da vida. Você coloca a mão, aí faz aquela brincadeira de todo mundo dar a mão e toma choque, né? Esse é o típico gerador de Van der Graaf. O que acontece, gente? Gerador de Van der Graaf, ele é feito de condutor elétrico, metal. Geralmente ele é feito de ferro ou aço inoxidável. Geralmente aço inoxidável, né? Pintadinho, bonitinho, para não oxidar. Se fosse feito de ferro, o negócio ia ficar enferrujado e ia ficar zoado, tá? Então, gente, condutores elétricos, eles tendem a espalhar cargas sobre a superfície, tá, gente? Então tem um espalhamento, tá? A gente não tem uma concentração de carga. Quem concentra carga é isolante, pessoal. Então, quando a gente tem problemas elétricos dentro de uma coisa metálica, ela não fica em um lugar só, ela tende a ir para todos os lados, tá bom? Mas tem uma coisa bem interessante, pessoal. Ele não se espalha de qualquer jeito, ele fica na superfície, tá? Então, as coisas que tem, as cargas, no caso, que a gente tô falando de carga, eu tô falando de elétron. Os elétrons, eles tendem a ir para a parte de fora do condutor. Então, se esse negocinho aqui, pessoal, ó, fosse feito de metal, as cargas, elas fazem assim, ó, elas vão para a parte de fora. Aqui ele tá como um maisinho, mas ele poderia ser o menos. Ele tende a se espalhar por fora, não fica nada por dentro. Vocês percebem que aqui, ó, na parte de dentro não tem maisinho representado, tá, gente? Isso por quê, pessoal? Porque os elétrons, eles tendem a se repelir. E quanto mais para fora você coloca, maior é a distância entre si que os elétrons têm,
tá, pessoal? E os elétrons tendem a ficar o mais longe possível um do outro. Eles não gostam um do outro, tá? Vamos lembrar, cargas iguais geram repulsão. Então, pessoal, no interior, o que vai acontecer? Você não tem carga. Se você não tem carga na parte de dentro, vamos lembrar que o potencial elétrico, tá, gente? Ele depende das cargas, ele depende da galera, e de como que elas estão distribuídas. Então, se você não tem uma diferença de distribuição, o potencial elétrico é o mesmo. O que significa isso, pessoal? Vamos lembrar lá rapidinho, deixa eu sair aqui. Mantém. E eu vou voltar para cá. Tá, gente? Espera aí. Gente, então, vocês estão me vendo, né? Imagina que a gente tem um morro, tá, pessoal? Você tem um morro e aí você coloca um objeto nesse morro aqui e solta. A tendência, vamos lembrar, é cair. Lembra que eu fiz a analogia do potencial elétrico. A gente pode pensar a carga elétrica que ela produz um morro alto e a carga negativa elétrica positiva é o alto e o negativo é o baixo. Você produz um morro, se eu coloco uma carga aqui, ela faz assim, ela tende a cair. Então você produz como se fossem uns morrinhos. E esses morrinhos vão dizer para você para onde que as coisas vão. Tá? Isso ajuda a gente a entender para onde as coisas vão caminhar. Tá bom? Então, gente, na parte de dentro de um condutor, o que está acontecendo? A gente não tem as carguinhas ali distribuídas, tá sem carga, então todo mundo fica com o potencial igual. É como se eu tivesse, em vez de um morro, eu tenho um plano. Você tem aqui, ó, tá tudo plano ali dentro. Se eu solto uma carga aqui, pessoal, que eu posso pensar que é a minha bolinha, que ela pode ir para qualquer lado, no plano, pessoal, o que acontece no plano? Você tem algum lado que você tende a ir ou não? Ou tanto faz? Whatever. Pessoal? O que acontece se eu coloco uma bolinha de gude no plano e deixo ela parada, pessoal? Ela não vai se mexer. Ela não se mexe, ou, vamos dizer, eu dou um peteleco para frente, ela vai continuar andando para frente. Tipo, vai ser indiferente. Tá? Então, o que acontece, gente? É a mesma coisa para carga elétrica. Se eu coloco dentro de um condutor, tá todo mundo para fora aqui dentro não tem ninguém. Você vai ter ação de campo elétrico, ou seja, vai começar a ter movimento fora do seu condutor, mas dentro, por conta de que todo mundo se espalhou por fora e não ficou nada dentro não acontece nada. Tá? O que significa isso? Dentro de um condutor, ou seja, se eu pego, por exemplo, um carro que é metálico e que dentro dele tá vazio, ou seja, vazio, óbvio que não é vazio, né? Tem ar e tal, mas dentro dele não tem metal, né? Então você tem um monte de metal fazendo uma caixona. Se eu coloco alguma carga elétrica dentro do meu carro, essa carga tende a ficar parada. Isso significa o quê? Isso significa que dentro do seu carro você não tem campo elétrico, e se você não tem campo elétrico, você está blindado. Isso significa que as coisas lá fora vão sentir campo elétrico, vão sentir as coisas acontecendo com a carga elétrica, mas dentro do carro, não. O carro blinda a parte de dentro. Não só o carro blinda, pessoal, mas existem várias coisas que são blindadas. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a blindagem de fio. Os fios elétricos, pessoal, eles recebem blindagem de fio elétrico. Eu coloquei blindagem de fio, apareceu o cabelo. Vamos lá. Bem, pessoal, isso aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Abrir uma nova guia. Cadê? Não estou achando. Achei aqui. Bem, pessoal, agora eu vou colocar aqui para vocês a tela. Compartilha. Aqui. Estão vendo, pessoal, o fio? Gente. Sim, professor. Isso aqui é um fio, típico fio. A maioria dos fios, principalmente quando a gente tem o chamado cabo de controle, ou seja, um fio
que tem outros fios dentro, tá? Isso existe muito, pessoal, dentro de usinas e tudo mais, quando você precisa ligar várias máquinas usando diferentes fios de diferentes diâmetros, tá? Então é um fio mestre, vamos dizer assim. E aí, gente, esse fio aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês percebem que tem, ó, um trançado em torno desses outros fios. Esse trançado, pessoal, ele é colocado de propósito, não é feito porque sim, tá? Esse trançado, gente, é metal. Geralmente, o metal que a gente usa é o cobre. E esse cobre que está em volta, gente, ele cria como se fosse uma capa metálica. Vamos lembrar, pessoal, acabei de falar para vocês que se dentro de um metal oco, eu coloco alguma carga, tá? Essa carga não sente nada porque ali dentro você não tem distribuição, e se não tem distribuição, você não tem campo, e portanto ali dentro você está blindado. Isso é feito, pessoal, porque se eu coloco essa capinha, pode aparecer um choque fora desse fio, e esse choque não interfere o meu fio. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele blinda, ele não deixa a eletricidade entrar. Então, tem isso aqui, gente, ficou famoso. Vou colocar aqui a gaiola de Faraday. Que deixou famoso um cara, que é o Tesla. Aqui ó, tem umas imagens de gaiola de Faraday. Né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho a foto do Tesla. O Tesla tem uma foto icônica dele, né? Que é a gaiola de Faraday Tesla. Ah, errei aqui. Tesla. Aí fica ruim, né? Cadê? Aqui, não é esse. Isso aqui é fake, né? Desenho. Aqui. Bem, gente, o que acontece nesse caso aqui? Isso aqui não é fake, tá, gente? Não é efeito especial. É um cara que tá do lado de um daqueles... aquele que eu falei para vocês, que é o gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff, esse aqui é bem violento, né? Ele tá fazendo uma concentração de carga violenta. E aí, esse carinha aqui, com esse chapeuzinho bizarro, ele ficou dentro de uma gaiola de metal. Vamos lembrar, pessoal, dentro de uma gaiola de metal, o que acontece? Tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, esse cara, ele vai receber as cargas, só que na parte de dentro não tem nenhuma carga se movendo, que nem eu disse para vocês. Só que na parte de fora tem raio. Isso acontece, gente, por conta disso. As cargas estão todas para fora, elas não entram. O cara que está dentro, ele está blindado. Então, essa que é a função da blindagem eletrostática, pessoal. É fazer com que não aconteça passagem de carga aonde você não quer. Tá? Então, todo lugar sensível que você não quer carga, você coloca essa blindagem. Que é fácil, é só colocar metal em torno de alguma coisa. Pessoal, outra função interessante é que se você pegar, tá, como que é o nome? Papel alumínio e colocar o seu celular em torno de um papel alumínio, você não recebe ligações no seu celular. Por quê, gente? Porque as ondas que são transmitidas pelo ar, elas são elétricas e magnéticas, são chamadas eletromagnéticas. E se você coloca o alumínio em torno do seu celular e tenta ligar para ele, você corta a parte elétrica. Se você corta o elétrico, você também corta o magnético. E aí você está com o seu celular isolado. Tá? Então isso é um jeito de você isolar seu celular, que é colocar papel alumínio em torno dele. Tá bom? Por quê? Porque o papel alumínio vira uma capa metálica e essa capa metálica não deixa passar essas informações. Tá? Um teste típico, pessoal, de você ver se seu micro-ondas está funcionando bem, é você colocar o seu celular dentro dele. Não liguem o micro-ondas com o celular dentro, tá? Que senão você explode ele. Mas deixa desligado e tenta ligar de um outro celular para o seu celular. Se o seu celular tocar, gente, isso não é um bom sinal. Quer dizer que tem algum vazamento no seu micro-ondas. Porque não devia sair nada do seu micro-ondas, inclusive não devia sair onda eletromagnética. Tá? Então, se vocês quiserem fazer o teste, esse teste geralmente, pessoal, ele dá errado, porque geralmente o micro-ondas ele deixa passar micro-ondas geralmente pela parte de trás. E tanto, teve uma pesquisa que foi feita já,
Só que assim, ele não devia vazar nada. Mas os micro-ondas, eles tendem a vazar na parte de trás, tá? O que é bom é que assim, não tem nenhum efeito. Porque na parte de trás, geralmente, não tem nada. E aí dissipa e não acontece nada. O que é ruim é quando tá na parte da frente do micro-ondas, que tem um vazamento, que aí a micro-ondas pode ir para vocês. E se ele vai para vocês, o micro-ondas pode literalmente cozinhar você. Então é um negócio meio pesado, tá? Micro-ondas é perigoso, gente. Não fiquem perto dele, tá? Quando ele estiver ligado. Tudo bem? Bem, pessoal, voltando aqui. Até agora, alguma questão? Essa parte é bem conceitual, tá, gente? Não tem muitas contas, ele é bem de conceito mesmo. Não tem muita conta para fazer também. Se for fazer conta, é uma conta simples, então nem tô passando, nem tô muito encanado com isso, tá bom? Diferente daquela parte da força, né, que era mais complicado, tá? Beleza. Então, isso dado, pessoal, deixa eu ver aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a tela para vocês de novo. Pronto. Bem, gente, agora vamos dar uma olhada nessa parte aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente tem para-raios, tá, gente? O para-raios, ele geralmente é pontudo. Né? Não existe, na verdade, para-raio que não seja pontudo, tá? Então, gente, ele é pontudo por causa disso aqui, ó. Vocês percebem que desse lado aqui, comparado a esse, os maisinhos, ele tá mais concentrado do que aqui. O que acontece, gente? Quando a gente tem um metal, e esse metal é um objeto metálico e tudo mais, você coloca a carga, eu já acabei de falar, né? A carga espalha, ela vai espalhar para a superfície. Então, um carro, por exemplo, se você ficar dentro dele durante uma tempestade, pessoal, pode cair até um raio em cima do teu carro, que você tá tranquilo. Igual o cara da gaiolinha ali de Faraday. Porque o seu carro é metálico, a parte de dentro não vai ter carga se movendo e você está blindado. Só que isso não significa que está blindado por fora. Por fora a história é totalmente diferente, tá? Por fora, pessoal, a tendência é a seguinte: aos lugares que são mais arredondados, sem ponta, a carga tende a ficar menos concentrada. E aonde tem ponta, a carga tende a ficar mais concentrada, pessoal. Isso por quê? Porque as cargas, gente, elas vão se distribuindo pela superfície de forma igual. Lembra que eu falei, ó, ele tenta ficar distribuído igualmente. Só que, quando você tem uma ponta, aqui nessa ponta, pessoal, esse formato pontudinho, ele faz com que as cargas elas acabem se aproximando um pouquinho mais do que aqui na parte arredondada, tá? Consequência. Qual que é a consequência disso, pessoal? Nesse lugar aqui tem mais carga. Vamos lembrar, quanto mais carga, maior o campo elétrico. O campo elétrico fica mais forte, tá? Se o campo elétrico fica mais forte nessa parte, vamos lembrar, pessoal, estou falando da parte de fora, a parte de dentro não tem nada disso, tá? Se a gente tem um campo elétrico mais forte, pessoal, tudo que é pontudo tende a ter um acúmulo de carga maior e, por consequência, coisas pontudas, tá, gente? Elas tendem a, quando você coloca a carga nela, a atrair melhor outras cargas. Portanto, a gente sempre vai ter, pessoal, o para-raio pontudo, tá, gente? Por quê? Porque se ele não for pontudo, gente, ele não concentra as cargas e não atrai o raio. E a ideia do para-raio é atrair o raio, tá, gente? Então, você sempre vai ter um para-raio com esse formato. Vou mostrar um vídeo agora para vocês, tá, gente? Que é um vídeo que eu acho genial, tá? Deixa eu procurar ele aqui. Que é um show, né? Alemanha. Foi feito lá na Alemanha, os caras são muito bons, né? E que é feito, tá? Rapidinho. Que é feito uma coisa, né? Show de raios com... Tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Não, eu não tô com ele aqui de imediato. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar uma imagem de para-raios para vocês verem. Tem vários modelos e nenhum deles não é pontudo. Tá? Tem uns que inclusive são muito legais. Eles são meio góticos e tal, muito da hora. E tá aqui.
Ó, gente, isso aqui é um para-raio, tá? Para-raio veião, né, dos antigos. Outro para-raio é esse aqui, ó. Na verdade, quanto mais pontas tiver, melhor, tá? Porque ele atrai mais raio, tá bom? E vocês vão perceber, pessoal, a gente já tem a questão do prédio ser pontudo, né? O prédio ele é pontudo e isso já ajuda. O para-raio, ele maximiza isso, né? Você vira uma ponta mesmo, ó. E olha a ideia do para-raio, pessoal. Ele recebe a carga e joga para a terra, tá? Um para-raio, pessoal, que não estiver dessa forma, que não estiver aterrado, pode virar um desastre. Por quê, gente? Se você tem um para-raio num prédio, recebe o raio, não está aterrado, a carga fica aqui, ó. A carga fica no prédio. Você pode até iniciar um incêndio no prédio por conta disso. Então, todo para-raio, tá, gente? Ele tem que estar desse jeito aqui, ó. Ele recebe e manda a carga para baixo, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que os engenheiros elétricos sempre levam em conta. Ó, isso aqui, pessoal, é o aterramento de um para-raio. Tá? Não é muito bom você ficar relando nisso aqui durante uma tempestade, porque se cair um raio e você tá com a sua mãozinha aqui, o raio cai em você. Tá? Então, péssima ideia. Tá bom, gente? Então, isso aqui é a questão dos para-raios e tudo mais, gente. Pessoal, agora, outra sessão de dúvidas. Alguma dúvida até agora? Muito bem, gente. Agora vou... rapidinho. Agora vou só mostrar para vocês aqui, tá? O vento elétrico, que é uma coisa bem legal, que ilustra isso que a gente está fazendo, tá? Bem, agora eu preciso que vocês me digam se vocês estão ouvindo o áudio do vídeo, tá? Eu vou dar o play no vídeo aqui. E aí vocês têm que me dizer, que senão eu não sei. Peraí, deixa eu colocar em modo de apresentação que fica melhor. Vamos lá. Estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim. Neste experimento, professor. um gerador Van der Graaf, um fio de ligação, uma vela e uma haste pontiaguda sobre uma base de plástico isolante. Para iniciar, ligamos a haste metálica na esfera do Van der Graaf. Em seguida, acendemos a vela e a posicionamos em frente à ponta metálica. Ao eletrizarmos a esfera do gerador, o potencial da esfera se iguala ao potencial da ponta metálica. Podemos notar o aparecimento de um sopro ou vento, que faz a chama da vela se apagar. Esse vento aparece devido aos movimentos dos íons formados nas proximidades da haste pontiaguda, também chamado de vento iônico. Devido ao alto potencial da ponta e do formato pontiagudo do metal, forma-se uma região com elevado campo elétrico em frente à ponta. Por causa do alto campo elétrico, algumas moléculas que compõem o ar próximo da ponta são ionizadas, ou seja, adquirem carga elétrica de mesmo sinal da ponta. Como cargas de mesmo sinal se repelem, estes íons são lançados em direção contrária da ponta, formando o vento iônico que apaga a vela. Então, pessoal, esse vídeo Estes é íons são interessante, lançados... fácil de fazer isso aqui, tá, gente? Bem facinho. E dá para fazer de outra forma também, sem precisar daquela maquinona. Qual que é a sacada desse vídeo, pessoal? Peraí. Aqui. Ela é a seguinte, seja, gente. da ponta. Quando você tem fogo, tá, pessoal? Aqui, ó. Quando você tem foguinho, esse fogo, gente, ele é feito de cargas elétricas. Na verdade, fogo é uma coisa que a gente chama, em física, de plasma. E o plasma, gente, é um gás tão quente que os elétrons, eles não estão mais presos dentro
dos lugares que eles deviam estar, né? Ele é feito de íons. Em química, vocês sabem que os íons, eles são como se fossem, assim, átomos desbalanceados, né? Que ele perdeu o elétron. Geralmente é o elétron que foi perdido ou ele ganhou o elétron, dependendo do átomo envolvido, que tem átomo que rouba elétron do outro, né? Então, gente, esse carinha aqui, ele é eletrizado, e no momento que a gente eletriza esse cara, aqui tem uma ponta. E por conta de que tem uma ponta, o que vai acontecer? Vai ter um campo. Vamos lembrar, o campo elétrico aqui é forte. Isso faz com que você tenha o aparecimento de um campo e a sua vela responde ao campo, pessoal, por causa que ela é elétrica. Então, o jeito de você saber se um lugar é eletrizado, pessoal, isso é bastante interessante, é você vir com uma vela. A vela é um tipo de detector de campo. Tá? Por quê? A vela ela vai se dobrar para o lado onde tem campo elétrico. Então, você sabe se está tendo, por exemplo, uma concentração de carga num lugar usando uma vela. Isso não é muito eficiente, pessoal, porque a vela tem vários problemas, né? A vela pode queimar você, tem uns problemas práticos associados à vela, então a gente não costuma usar isso, né? A gente usa outros equipamentos, como multímetro, para entender se está tendo esse tipo de problema. Que aí você não bota fogo em nada, né? Então, a princípio, você poderia usar a vela como um detector de campo, tá, pessoal? Isso é o tal do vento elétrico, tá, gente? Bem, então a blindagem eletrostática é isso que eu falei para vocês. Agora eu vou colocar aqui um vídeo da blindagem para vocês verem, tá, gente? Rapidinho, volta aqui. Vou colocar um vídeo sobre a blindagem para vocês conseguirem enxergar aí, tá? Uma questão. Geralmente, quando tem essas coisas elétricas, pessoal, rapidinho, eu acho que eu não tinha colocado áudio. Pronto, agora tem. Beleza. Aí, gente, fica geralmente um barulho muito alto, meio ensurdecedor, porque as coisas elétricas fazem uns estalos altos, tá, gente? Pessoal, por que ele não toma choque na mão? Ele tá segurando o negócio na mão. Esse cara não devia ter morrido? Por causa da concentração de cargas que tá lá na ponta. É um truque. A mão dele, ele colocou uma gaiolinha em volta também. Esses caras são meio malucos, tá, gente? Eu não faria isso nem a pau, porque essa gaiola, ela tá... Assim, se acontecer qualquer coisa, ele soltar sem querer alguma coisa ali no meio, e a gaiola quebrar, ele abre um buraco e entra a carga, né? Então, eu não faria isso nunca, mas tá tudo certo. Assim, fisicamente aqui, o cara montou uma gaiolinha, entrou dentro, fez tudo direitinho, tá? E tá blindado, tá, gente? E o cara que não toma a mão, mesmo com a mão, ó, colocada, por quê, gente? Porque a mão dele tá na parte de dentro da gaiola e não tem carga ali dentro sendo movida, tá? A carga fica toda para fora. Por isso a gente chama isso de blindagem, pessoal. É um caso dramático esse, tá? Se isso aqui fosse um carro, pessoal, aconteceria a mesma coisa. Que o carro se você for pensar, é uma gaiola de Faraday, ele é uma caixa de metal. Então, se tiver uma tempestade muito pesada, pessoal, e você tiver de carro ou tiver de ônibus, não pense em sair. A melhor forma de você se proteger e não tomar raio é ficar dentro do carro ou do ônibus. Porque você vai ter essa blindagem aqui, tá bom? Mesmo que caia um raio em cima de você. Tem gente que tem muito medo de raio, né, gente? Ah, meu Deus, se eu sei lá fora vai cair um raio. Eu tinha um amigo meu que ele, quando chovia, ele se escondia para dentro da casa, né?
falava, meu, o melhor jeito é você, sei lá, pegar uns alumínios e se cobrir de alumínio. E aí você garante, pode cair um raio na tua cara, que não vai acontecer nada. Né? Mas, enfim, esse é o jeito mais efetivo, tá, gente, de você se proteger contra descargas elétricas. Então, pessoal, tudo que é aparelho eletrônico que precisa ser protegido, por exemplo, a fonte do computador de vocês, se vocês têm um computador aí, um desktop, se você abrir ela tem uma blindagem dessa, porque ele precisa que não tenha nenhuma carga que entre de fora e queime o seu computador, porque o computador, gente, ele é feito de várias pecinhas super sensíveis que se você, por acaso, fazer entrar uma carga a mais, ele queima. Tá? O computador tem essa coisa de ser sensível, que é meio chato, tá, gente? Bem, ótimo. Vamos agora, então, continuar. Tá, gente? Isso aqui encerra um capítulo aí forte de matéria nossa, que é eletrostática. Tá? E agora a gente vai começar com a eletrodinâmica, que é extremamente interessante, tá, pessoal? Vou dar um pequeno parênteses, porque eu quero mostrar para vocês, gente. Vou mandar aí no chat um link agora, tá? Rapidinho, deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês aqui, que eu estava no para-raio. Bem, gente, tá nos meus favoritos. Troquei agora de navegador, tô meio lerdo ainda. O Chrome estava travando muito meu computador, eu troquei para o Firefox, melhorou. Né? Tomara que fique melhorado para sempre. E aí, gente, o que acontece? Eu tenho aqui o material didático, na verdade, o livro de vocês online. Eu achei aqui o nosso livro online. Na verdade, eu agradeço fortemente para Karina, que ajudou, passou o link para mim, tá? E aqui, pessoal, eu não vou pedir para vocês lerem o livro necessariamente por aqui, porque é muito ruim ler no computador ou no celular. Mas agora eu tenho condições de pedir exercício para vocês, tá? Que aí, ó, vocês entram nesse link, que é o livro de vocês, mesmo que vocês não tenham, agora vocês têm o link, né, bonitinho. E eu posso, durante a aula, pedir alguns exercícios, tá, gente? É assim que eu costumo usar livro, pessoal. Eu monto a aula e o livro é a minha base de exercícios, tá bom? Então isso é legal pra caramba, tá? Se vocês quiserem ler também, esse livro é muito bom. Livro do Elo. O Elo eu já fui... quando eu trabalhei no Objetivo, eu vi as aulas dele. É um principal professor do Objetivo de Física. Ele é genial. Ele é uma lenda. E... Então o livro dele também, né? Por consequência, é um livro muito legal. Por isso que eu escolhi, tá, gente? Então... podem olhar ele e eu vou indicar exercícios. E aqui, gente, se você for ver, agora eu vou voltar o compartilhamento para a apresentação. Aqui, ó, essa lista de exercício, ela é desse material. Isso aqui é facultativo, tá, gente? Porque por causa do nosso contexto e tudo. Mas se vocês quiserem olhar, gente, isso aqui dá uma ajudada bizarra para vocês conseguirem avançar aí na matéria, tá? Então eu recomendo que principalmente os vestibulandos, quem tiver a fim de fazer um vestibular, entre aqui, tá? E faça essa lista, tá bom, gente? Muito bem. Então, agora, paradinha, dúvidas, alguma questão, pessoal? Bem, gente, então vamos começar com a corrente elétrica. A partir de agora, pessoal, a gente entrou em eletrodinâmica. Eletrodinâmica é basicamente o estudo dos circuitos, tá, gente? É uma parte extremamente importante, porque agora a gente sai um pouco da abstração do campo, do potencial, e pega coisas práticas, tá? As coisas vão se tornar bem práticas, bem rapidamente agora, tá bom? Aí, gente, a gente primeiro tem que entender o conceito de corrente elétrica, que é o conceito principal quando a gente está estudando essa matéria, tá? Então, marquem aí, corrente elétrica. Gente, primeira coisa, corrente elétrica é movimento de elétrons em um corpo. Então, a gente não estava muito preocupado com o movimento dos elétrons. Na verdade, a gente via um pouco em eletrização, né, gente? Como que eu eletrizo um corpo? Por atrito, por contato. A gente tinha vários processos, né?
Mas a gente não estudava muito, a gente não olhava para o elétron e falava, nossa, ele está se movimentando. A gente estava mais assim, qual que é a força? Qual que é... Eu posso pensar um elétron aqui nesse contexto como um morrinho, né? Um potencial elétrico, blá, blá, blá. A gente estava nessa pegada. Agora a gente vai estudar o movimento do elétron com cuidado, tá? Então, quando eu falo de corrente, estou falando de movimento. Só que, pessoal, o movimento dos elétrons não é qualquer movimento. Olha só, isso aqui é como se fosse um fio, tá? Isso aqui é um fio elétrico, tá? Então, quando eu não tenho corrente, ou seja, quando o meu negócio está desligado, os elétrons estão desse jeito, ó. Caos, é uma zona. Os elétrons começam a se mover de qualquer jeito quando não tem corrente. No limite, pessoal, essa coisa aqui, ela gera um movimento que não é nenhum movimento, ele é um caos. Então, os elétrons não tendem a ir para lado nenhum, tá? Então, esse cara vai para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. No limite, você não tem uma tendência a nenhum lado do movimento. Isso é sem corrente, tá, pessoal? Então, vou marcar aqui para vocês, tá? Esse carinha aqui é sem... Nossa, minha letra é péssima. Sem corrente. Eu já encomendei já a minha mesinha. Que aí vai melhorar. Aquela mesinha eletrônica que aí você consegue escrever. Eu vi o Thiagão fazendo, fiquei morrendo de inveja, agora eu quero também. Bem, o que acontece, gente? Esse cara é sem corrente. E esse carinha aqui, pessoal, ele é com corrente. Então é com corrente. Por quê, pessoal? Porque agora você fez com que os elétrons andassem para um lado, para a esquerda, tá? Esse carinha aqui agora, ele é o caso com corrente. Isso por quê, pessoal? Vamos lembrar. Se o meu elétron é atraído para o positivo, então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tende a ir para cá e sai por aqui. Tá, gente? Corrente elétrica é chamada de corrente, pessoal, porque vamos lembrar, corrente é um negócio fechado, como se fossem várias argolinhas fechadas que viram o que a gente chama de corrente. E aqui, ó, pessoal, o elétron faz isso, entra aqui, tarará, e volta para cá e fica num caminho fechado. Por isso a gente chama de corrente elétrica, tá bom? Então, gente, quando eu estou falando de corrente, eu estou falando disso. Os elétrons estão tendendo a mover para um lado, tá? Então, esse é o conceito de corrente. Simples, tá, gente? O conceito de corrente é super simples, não tem nada de demais. Então, pessoal, a gente vê elétrons por unidade de tempo. Essa é a medida da corrente elétrica. É assim que nós definimos a corrente elétrica. E olha só, pessoal, a gente tem uma unidade para a corrente elétrica chamada ampere. Ampere foi um cientista francês, tá, gente, que estudou pesadamente aí essa questão, e a gente homenageou aí na física esse cara. A unidade está baseada nisso. Então, e o ampere, pessoal, ele mede corrente por unidade de tempo, que é coulomb por segundo, só que a gente fala ampere, tá? E aí, pessoal, tem mais outra questão. A gente não considera prótons e núcleos se movimentando nesse estudo. Vamos lembrar. Não temos em conta esses caras, só os elétrons. Então, prótons e núcleos, se você quiser, pega aqui sua canetinha e faz isso aqui. Não estamos considerando. Tá, gente? Eles estão parados pra gente. Quem está se movendo é o elétron. Ah, professor, isso nunca acontece? Não, não é verdade, pessoal. Só que só acontece, de fato, esse tipo de movimento em casos extremamente específicos, tá? O extremamente específico eu falo, por exemplo, aqui no nosso dia a dia, nós temos a questão das lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas que são as lâmpadas frias. Dentro tem íons, tá, gente, que produzem a luz, então ali a gente pode ver esse tipo de movimento. Ou no Sol. O Sol é um extremo, tá, gente? O Sol, ele tem uma física particular de tão extremo que ele é, tá? Só para vocês terem noção, pessoal, o Sol, ele é... A temperatura da superfície dele é 6.000 graus Celsius e a temperatura no núcleo dele é de 15 milhões de graus Celsius. Então as coisas lá ficam estranhas, tá? Não é a nossa física cotidiana comum. Então a gente acaba usando o física quântica, outros carinhas aí um pouco mais esquisitos para explicar.
Tá bom? Então, pessoal, guardem isso. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons e não se esqueçam que o movimento dos elétrons, ele é de natureza caótica. Então, ele tende a ir para um lado quando você força, tá? E aí, ele vai tender a cair para esse movimento, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal, na definição de corrente? Muito bem. Agora, gente, esse aqui é a parte dos efeitos. Quando você tem corrente elétrica, pessoal, você tem alguma coisa que vai acontecer porque apareceu a corrente elétrica, tá? Isso é chamado de efeito, tá? Então, quem causou esses efeitos foi a corrente. Então, marquem aí. Corrente provoca algumas coisas nos corpos. Primeiro e mais perigoso, chamado o efeito térmico ou o efeito Joule. Vou colocar de vermelhinho porque ele é quente. Tá, gente? Então, o efeito térmico, ele é típico, tá, pessoal? É o efeito dos incêndios, tá? Quando a gente tem um problema elétrico numa casa, a pessoa, vocês que são de ST, vocês devem ter estudado isso, provavelmente. Vocês estudarem alguma disciplina, pessoal, acidentes causados por conta de uma fiação mal feita? Pessoal, vocês estudaram em alguma disciplina com o Egedos, talvez com o Flávio, ou Elisete, que diz aí quais são as causas de incêndios em casas e tudo mais? A gente viu um pouco da NR10, que é de eletricidade, com a Silvia. Legal. E aí, em casas com uma fiação ruim, tá, gente? Esse aqui provavelmente a NR10 fala sobre isso. Bem, cita aí, gente, rapidinho. A NR10 dizia o que, mais ou menos, assim, por alto? Fala das instalações elétricas de um modo geral. Legal. E aí, as instalações, elas têm algumas condições que são pré-requisitos, né? Bem, um pré-requisito dela, por exemplo, é qual? Pré-requisito de segurança. O fio pode estar em qualquer lugar da casa? Ele tem que estar encapado. Encapado. Que mais? Quando a corrente é muito alta, tem que ter cabine primária. Perfeito. Corrente alta tem que ter cabine primária. Tá? Hoje em dia é uma coisa, assim, nem toda casa é assim, mas devia ser. Mas você teria de ter algum tipo de sistema que sente a corrente alta. Tá? Esse aparelho pode ser um fusível ou pode ser um disjuntor, para que você garanta que não tenha um aumento repentino na corrente. Isso aí provavelmente vocês viram, né? A corrente não pode ser muito alta. E aqui é o porquê disso, pessoal. Quando você tem correntes altas, você tem um aumento sensível na temperatura. Gente, se vocês já passaram por isso alguma vez, o carro de vocês ficou sem bateria, do carro de vocês, enfim, do pai de vocês, ficou sem bateria e tal, porque esqueceu o farol ligado. Né? Isso aí é típico, eu já fiz isso. É uma porcaria. Você tenta ligar o carro, depois ele não liga porque está sem bateria. Tem a famosa chupeta, que é você pega uns fios de uma bateria, cola no fio de bateria de um outro carro e você transfere corrente de um carro para o outro para você conseguir ligar o carro. Tá? Não sei se vocês já viram, pessoal, mas quando você faz essa transferência, o fio, dependendo de quanto que você está transferindo ali a carga, isso depende de você acelerar o carro, o fio às vezes até sai fumaça. Tá? A última vez que o meu carro aconteceu isso, eu quase queimei o fio do cara que me ajudou, porque começou a sair fumaça e falei, tira agora, tá muito quente. E na hora que você coloca a mão no fio, ele tá quente mesmo, ele queima a tua mão. Tá? Pessoal, o efeito Joule, ele sempre acontece na corrente elétrica. Então, ele é o efeito de que os elétrons, pessoal, eles vão batendo uns nos outros de forma caótica, lembra que eu falei para vocês,
que os elétrons batem um no outro, então eles tendem a fazer isso aqui, a fazer isso aqui, a fazer isso aqui. Eles vão fazendo isso. E quanto maior a corrente, pessoal, mais eles estão se movendo, mais rapidamente eles se movem para um lado só, e mais eles começam a se bater. Então, os elétrons começam a bater entre si e também com os átomos. E os átomos, eles tendem a ficar parados. Só que nessa que eles batem, pessoal, você cria vibração. Criou vibração, criou temperatura mais alta. Tá, gente? Então, primeira coisa, o efeito térmico, gente, ele tá ligado com corrente alta. Corrente alta, temperatura alta. Tá? Na verdade, pessoal, esse efeito aqui ele é muito bom porque ele é o efeito do chuveiro. Se não tivesse esse efeito, você não teria chuveiro e a nossa vida ia ser muito complicada. Tá, pessoal? Os chuveiros elétricos funcionam a partir disso. Na verdade, todo aparelho elétrico que esquenta qualquer coisa se baseia no efeito Joule. Então, secador de cabelo, qualquer coisa que esquenta a piscina, esquenta o que você pensar, usa o efeito Joule. Deixa eu ver o que mais. Tem o secador de cabelo, panelas elétricas, tá, gente? Então, todos eles estão baseados nisso. Você coloca a corrente, o negócio esquenta. E ele esquenta com alta eficiência. Depois a gente vai ver a questão da eficiência, tá, pessoal? Então, coisas elétricas, no geral, esquentam e aproveitam bem a energia. Tá bom? Então, marquem isso. Corrente gera aumento de temperatura. Tá? Sempre, pessoal. Isso aqui não é uma coisa... de vez em quando ele vai acontecer. Ele sempre vai acontecer. E quanto mais alta a corrente, maior o efeito térmico. E por isso que o disjuntor desliga em caso de corrente alta. Porque ele vai desligar para evitar um incêndio. Tá, gente? Então, é uma causa comum de incêndios o efeito Joule. Segundo, efeito fisiológico. Fisiologia está ligado com nós seres humaninhos, tá, gente? Os seres humanos que têm um corpo e que esse corpo responde às coisas do ambiente. Então, fisiológico, pessoal... Oxi, não ficou legal isso aqui, não. Pera aí. Eu vou ter que... Descartou. Rapidinho, gente, senão vocês não vão conseguir enxergar o negócio. Voltou. Bem, tem uns marca-textos que, em vez de marcar o texto, ele risca o texto. Risca texto. Beleza, voltou, né, pessoal? Eu vi que tem coisa aqui no chat. Não, você falou que foi a Silvia que deu. Beleza. Não, eu achei que era uma pergunta. Muito bem. Então, a gente voltou aqui. Pronto. Vocês estão enxergando, pessoal, aqui a chavezinha e tal? Não tá na sua tela, professor. Não tá? Beleza. Deixa eu... Então, eu, sem querer, descompartilhei. Vamos lá. Agora foi. Beleza. Então, gente, agora o fisiológico. Fisiológico, pessoal, é a resposta que o nosso corpo tem quando ele recebe uma corrente além da corrente comum do ser humano. Pessoal, na verdade, o nosso corpo ele tem correntes elétricas passando em alguns lugares específicos, tá? Então, tem os lugares os principais que nós temos que tem corrente são os nervos, o cérebro, tá? Que tem uma intensidade de corrente mais alta, e nos músculos, tá, gente? Nos músculos, a gente a troca de fazer com que o corpo tenha o músculo distendendo ou contraindo, ele tá ligado com uma troca de elétrons. Por isso, pessoal, que quando você toma um choque, uma tendência do nosso corpo é entrar em espasmo muscular, tá? Então, deixa eu tirar aqui da tela que eu vou mostrar uns espasmos para vocês aqui. Então, pessoal, o nosso corpo, quando ele faz esses dois movimentos, que é o controle muscular, a gente tem alguma autonomia para controlar isso, tá? Então, vamos estudar lá na parte de biologia. Vocês provavelmente devem ter visto que a gente tem os chamados músculos lisos, né? Se eu não me engano, que os músculos, o outro esqueci o nome, né? Que eu não sou de biologia, então eu esqueço às vezes os nomes técnicos. Que são os músculos de contração voluntária, por exemplo, o nosso músculo do braço, da perna, e os músculos de contração involuntária que geralmente estão dentro da gente, tá, pessoal? E mesmo de contração voluntária, às vezes ele fica involuntário. Por exemplo, você está muito estressado, você olha para o seu olho e ele começa a dar uns tiquezinhos, ele dá umas puxadinhas.
Não é você que está controlando, pessoal. O corpo foi lá e fez porque X, né? E aí, geralmente, quando a gente está muito estressado, trabalhando muito, está muito bravo, enfim, isso acontece. Outra coisa, a cãibra. Ninguém tem cãibra porque quis, né? Não está ligado com a tua vontade. Ah, eu vou ter uma cãibra aqui, aí começa aquela cãibra. Isso não existe, pessoal. Então, ele não é exatamente voluntário. Tem algumas exceções a essa regra do voluntário. E tem também aquela questão, né, gente, que tem pessoas que têm um controle muscular fino melhor do que as outras. O meu controle muscular, por exemplo, é péssimo. É um dos motivos de eu ter ido para as exatas, né? Eu não sou muito bom para fazer um desenho, por exemplo. Os meus desenhos são primários, né? São toscos. Né? E tudo bem, eu vivo com isso, aprendi a conviver com isso, né? E eu admiro quem faz, né? Eu acho muito legal, mas isso tá ligado, pessoal, com essas trocas de correntes, tá bom? Então, o que acontece? Imagina que eu chego e coloco um choque. Esse choque, pessoal, interfere diretamente no seu controle. E isso gera o que a gente chama de espasmo muscular. O espasmo muscular, pessoal, ele é quando você tem uma corrente acima do que o seu corpo está acostumado a fazer nas trocas normais. E o espasmo, pessoal, ele gera normalmente uma contração. Ele faz com que o músculo que estava aqui, ele contraia, tá? Contração dos dedos é isso, tá, gente? Então, existe uma regra de ouro na técnica elétrica, que é a seguinte: se eu tenho um fio, aqui eu tenho um fio que eu estou mexendo nele. Enquanto eu estiver com ele desencapado, desprotegido de alguma forma, eu nunca vou com a mão assim. Eu vou com a mão assim. Você mexe com as coisas viradas a mão para o teu corpo. Porque se você sem querer tocar, você vai espasmar nesse sentido. Se você toca assim, você faz isso. E você não abre a mão. Porque, como eu falei para vocês, o espasmo é involuntário. Não é, ô, meu, abre essa mão aí, né? Você tá com a mão pendurada no fio, você vai morrer. Não adianta falar isso, pessoal, porque você não tem mais controle sobre o músculo. O nosso músculo, pessoal, ele tem controle, você tem controle sobre ele, enquanto as suas trocas de elétrons estão normais, tá? Por isso, uma pessoa, por exemplo, pessoal que está num ataque epilético, ela cai e se contrai. Porque o ataque epilético, pessoal, é como se fosse uma descarga elétrica que o corpo dá em si mesmo. Tá? Então a pessoa acaba descontrolando o próprio corpo. Geralmente é uma coisa bastante feia de se ver, tá, gente? Então, porque a pessoa, assim, ela perde o controle muscular geral do corpo. Não é só uma coisa de, assim, ele ficou com o braço meio esquisito. Não, o corpo inteiro da pessoa passa por um tipo de onda de choque, tá? E isso gera vários descontroles. Ele pode gerar descontrole, inclusive, da urina, tá? Então a pessoa ela acaba fazendo ali nela mesma. E por isso a pessoa fica muito constrangida, né? Nunca, assim, ter um ataque epilético sempre é uma coisa constrangedora, a pessoa fica cansada. Também por conta disso, né, gente? Você tem uma descarga, isso cansa o teu corpo. E ele pode gerar também descontroles vocais. A pessoa começa a gritar e é geralmente um grito meio inumano, é meio feio de ouvir, tá? Então, e eu não sei se vocês já sabem, né? Vocês provavelmente sabem que o procedimento é simples, você protege a pessoa e coloca a pessoa com a cabeça de lado para que ela não tenha o bloqueio da garganta com a saliva, né? Não coloca dedo dentro da boca. Na verdade, isso é um erro bizarro, né? Porque a pessoa ela pode contrair a mandíbula e arrancar seu dedo. E é isso. Tá? Tipo, basicamente você protege a pessoa e coloca a cabeça de lado. Tá bom, gente? Bem, e espera, né? Espera passar as contrações da pessoa, tá bom? Então, gente, vamos agora voltar aqui rapidinho, né? Falando um pouquinho do fisiológico. O fisiológico, ele é bastante interessante. Depois eu vou passar uma tabelinha para vocês para ver os níveis de ataques fisiológicos a partir do choque que você tem. Tá? Então, tem níveis aqui no fisiológico, não é só um, são vários. E a gente vai estudar isso bonitinho. Agora, o químico, pessoal. O químico é o que a gente chama de eletrólise, tá, gente? Então, quando eu estou falando de efeito químico, eu estou falando de um efeito específico, que é quando você tem os elétrons em movimento, pessoal, algumas reações químicas, elas acontecem mais fortemente, tá? A eletrólise é aquele
ele é uma reação química muito usada, pessoal, para fazer, colocar uma capa metálica em cima de objetos que você quer colocar. É o típico biju, a bijuteria que o cara fala que o negócio Professor, tá? Fala, querido. quando você dá aquele choque na pessoa para parada cardíaca, é considerado que tipo de corrente elétrica? Ah, é uma corrente. Eu vou chegar lá na tabelinha. Ela é uma corrente considerada de média para alta intensidade. Tá? Ela é localizada, né? Ela é colocada num lugar específico. Tanto que você tem duas paletas, né? Deixa eu tirar aqui. Ele tem duas paletas que você usa, né? Não é à toa, porque quando você coloca as duas, você fecha uma corrente em cima de onde você quer que coloque, que é no coração, né? E passa em cima do coração, porque o coração, como eu disse, ele é um músculo, e o músculo funciona a partir de estímulo elétrico, né? Então você tá meio que, pensa assim, né? Pensa que o coração, ele é um tipo de motor de carro, né? O motor do carro morreu. O que você faz? Você liga o motor de arranque para fazer com que ele se movimente de novo. É mais ou menos essa ideia, né? Você tá vindo de fora com uma energia e, bum, volta a funcionar. Você coloca ele de volta no eixo dele, tá? Então é isso, é o desfibrilador. Né? Quando você fibrila, você está fazendo um tipo de assim, ó, você parou, toma energia, bum, aí ele volta, tá bom? O desfibrilador, ele dá um choque forte. Então, se você coloca no braço de uma pessoa, você pode, além de queimar, você pode causar uns danos bem sérios aí no braço de uma pessoa. Então, ele é feito para aquilo. Tá bom, Sabrina? Então, assim, a ideia é essa. Né? Que parou de funcionar, então vamos dar um choque, porque aí ele retorna no movimento natural dele. Tá? É meio Obrigada, triste. professor. Tranquilo, Sabrina. Assim, bom você ter levantado. Vamos falar mais um pouquinho disso. Que, assim, uma coisa é uma parada cardíaca. Outra coisa é uma arritmia. Né? São duas coisas bem diferentes. A parada, o coração, né? Ele parou, você joga a fibrilação para que ele retorne ao movimento. É a mesma coisa disso que eu falei para vocês do motor do carro, né? Você liga ali, dá a partida que ele volta a se movimentar. Né? Quando ele estava se movimentando e parou, ele morreu, tá bom? A arritmia, às vezes, ela é mais grave do que a parada cardíaca, por quê? O coração, ele tem um certo compasso, que ele abre um lado, fecha o outro, eu não sei essa parte técnica, tá? O professor de bio sabe certinho. Vai dizer, abre tal, válvula, e se você coloca no ritmo errado esse movimento, você pode fazer com que o seu coração ele pare de bombear sangue para frente. Pensa mais ou menos assim, ó, gente. Imagina que eu tenho aqui minha mão, que ela fica apertando como se fossem duas sacolinhas aqui que tem líquido. Aí quando eu aperto essa, depois eu aperto essa, o líquido ele sai daqui e vai para cá, né? Um gelzinho, ele vai para cá, eu aperto, ele vai para cá. Tudo bem? Então eu faço assim, puck, 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 puck. E se eu ficar fazendo isso, o gelzinho ele vai descendo. Por conta que ele é um gel, né? O gel ele é mais chato de se movimentar, eu tenho que forçar ele. Imagina que eu começo a fazer assim, ó, puck, puck, ou eu começo a fazer de qualquer jeito. O que vai acontecer com o gel? Se eu perco esse ritmo. Vai se desgovernar, tipo, não vai ter uma sequência boa. Isso. E provavelmente ele pode até voltar, dependendo do jeito que eu apertar, né? Eu posso chegar assim, ó, eu vou e aperto esse depois esse. Dependendo do jeito que eu apertar, eu posso fazer com que o gel volte. Essa é a ideia, pessoal. O sangue funciona mais ou menos desse jeito. O coração, ele aperta os átrios dele, ele faz isso, né? Ele pulsa. E esse pulsar força o sangue a se mover. Se ele faz um pac certinho, o sangue vai nesse sentido. Se ele sai de ritmo e começa a apertar, por exemplo, junto, o sangue ele pode fazer assim, ó, um vai e o outro volta. E a arritmia, ela é considerada um problema grave de saúde por causa disso. Às vezes ela é mais difícil de curar até do que uma parada.
Porque na parada, você ainda, o coração parou, né? Depois você, bum, aí ele volta. Na arritmia, se eu der um choque, ele continua em arritmia. Né? Então é muito complicado, assim, quando entra em casa, e por isso que os médicos, os cardiologistas, eles são muito atentos à condição de arritmia, tá, gente? Mas existem vários tipos de arritmia. Eu tenho um tipo que é chamado de sinusal, que é uma arritmia que ela é assim, se você respira, inspira, o coração acelera um pouquinho, e se você expira, ele dá uma devagarzinho, ele dá uma acompanhada na sua respiração. E é uma arritmia inofensiva, ela não tem efeito no seu corpo, né? Até a arritmia que eu falei para vocês, né? Aquela arritmia maluca que o seu coração fica doido e você morre. Né? Então, você tem desde a arritmia que não faz nada até a arritmia que vai e acaba com você. Tá? Então, é complexo, né? Que é complicado essa questão, tá bom? Muito bem, gente. Vamos voltar aqui. Então, o efeito químico, ele tá ligado com isso, gente. São alguns. Se você coloca eletricidade na jogada, alguns tipos de reação química acontecem. A eletrólise é o típico, e quando você faz uma bijuteria, tá, gente? Você tem a chamada eletrólise. Não sei se vocês já viram, gente. Tem aquelas biju que o cara vende na rua falando que ele é de ouro legítimo. Aí você vê, ele é muito barato. Gente, as coisas não funcionam assim. Ou o negócio é roubado, tá? Primeiro ponto, o cara deve ter roubado o negócio, ele tá vendendo barato. Ou ele tá te enganando, né? Provavelmente ele tá te enganando. Esses caras geralmente fazem essas biju que ele vai lá e cobre com uma camada fina de prata ou de ouro, e feito por esse efeito de eletrólise, pessoal, que usam pilhas, tá? Depois eu vou mostrar o esqueminha, tá bom? De como que funciona isso, que ele funciona a partir de corrente. Vocês estudam em química, tá, gente? Eu acho que vocês até já estudaram. Vocês estudaram eletrólise, gente? Que ele coloca umas pilhazinhas assim, aí passa a corrente de um lado para o outro. Isso aí é uma parte da química, tá, gente? E por fim, o magnético, gente. O magnético é bem legal. Corrente elétrica, ela cria campos magnéticos, gente. Então, se vocês já viram aqueles filmes dos Estados Unidos, já vou mostrar um para vocês aí, eletroímãs, eles são feitos a partir desse efeito. E, na verdade, pessoal, os melhores ímãs do mundo são ímãs magnéticos, tá? Então, vou sair aqui, tá, gente? E vou mostrar para vocês alguns superímãs, tá? Então, ímã de ferro velho. Então, vocês já devem ter visto, né, gente? Isso aqui é típico. No Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos os caras usam bastante isso. Que é aqueles... O típico ímã de filme, né? Que você tem lá um ferro velho e aí tem esse ímãzinho aqui. Que na verdade é um super ímã. Gente, esse ímã dá para você desligar ele, se você quiser. Você aperta um botão e ele desliga. Porque ele é feito a partir de corrente elétrica. Esse aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito coisa de filme, né? Então, mais um ímã, né? Então, esse aqui, ó, típico ímã que a gente usa aí. Então, a corrente elétrica a gente produz campo magnético. Então, o maior ímã do mundo. Não sei se vocês sabem, mas o maior ímã do mundo, nossa, que coisa bizarra, esse carinha aqui, ele tá dentro do LHC, Large Hadron Collider, que é o laboratório lá, quem gosta de flash, né, aqui, ó, ele fica dentro desse corredorzão aqui. Ele é um partículas no universo da DC, né, o acelerador de partículas te dá superpoder. E no mundo real ele é mais chato, né? Ele só estuda a física das partículas, das coisas extremamente pequenininhas, tá? Então esse carinha aqui é o maior ímã do mundo, tá, gente? É o ímã mais poderoso que a gente já produziu na humanidade. Super, super poderoso, ele serve para destruir átomos, tá, gente? Então, se você quer destruir átomo, esse cara, ele é perfeito para isso. Ele acelera os átomos super rápido e faz isso, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Esses são os 4 efeitos principais, tá, da corrente elétrica. Ela faz tudo isso aqui. Vamos ver um vidinho agora. Aí, deixa eu só liberar aqui para vocês o som. Liberou. Esse é um vídeo não válido? Como assim? Esse vídeo é mó da hora. Se não tiver ele, eu vou ficar bravo.
Se eu não achar ele, eu coloco um no lugar. Porque isso aqui tem vários. Deixa eu ver. Não estava esperando isso, gente. Eu vou ter que trocar esse vídeo depois. Então, corrente elétrica 5.000 amperes. Tiraram o vídeo do ar, mas que coisa chata. Então, corrente elétrica alta. Bem, isso aqui ele era uma corrente elétrica tão alta que ele torrava o negócio ali, né? Aqui, achei outro. Pronto. Vou ter que trocar depois. Muito bem, gente. Rapidinho. Deixa eu colocar a tela para vocês conseguirem ver aqui. Estão vendo aí o vídeo? Conseguem enxergar, pessoal? Perfeito. Pessoal, isso aqui, ó. Isso é um super efeito Joule, tá? O efeito Joule é elevado a uma potência absurda. Então, vou pular aqui a produção. A gente chama isso de corte técnico. Que é literalmente derreter o ferro. Então, barulho. Legal. Olha só. Bem, vocês perceberam, né, gente? Isso aqui, primeiro ponto, não pode ser feito sem EPI, tá, gente? Porque ele é legal de se ver, mas se você respira aqueles gases que saem da queima, eles são super tóxicos, né? E então, o cara, eu espero que ele esteja com EPI, ele parece que tá, né? Espero que senão ele vai ficar doente por conta disso. E isso aí, gente, é uma demonstração dramática do efeito Joule. Vocês perceberam que com a corrente elétrica eu posso gerar temperaturas muito altas. Na verdade, gente, a eletricidade é um negócio violento. Você consegue fazer coisas extremamente violentas com a eletricidade, tá? Você consegue temperaturas muito altas, você consegue magnetismo super forte, tá? Você consegue uma série de coisas. E aí, deixa eu mostrar para vocês também aqui, tem um outro jeito de esquentar, né? Que é... vamos lá, é com magnetismo, que também é a mesma coisa, que é térmica, efeito magnético. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é essa palavra. Daqui a pouco eu lembro, aí eu mostro para vocês, pessoal, porque a gente com magnetismo também consegue fazer umas coisas bizarras, tá? De aumentar a temperatura do negócio ao ponto extremo, você derreter ferro e tudo mais, tá? Então, esse tipo de coisa aqui que eu tô mostrando para vocês é de alta energia, né? A gente costuma falar que a gente está trabalhando com altas energias. Depois eu vou trocar aqui, né? O meu vidinho, tô triste, eu gostava desse vídeo. E agora vamos para essa parte aqui, pessoal. Que nem eu falei para vocês. O efeito fisiológico ele tem níveis, tá? Então, dependente da corrente que você coloca, você tem diferentes níveis de efeito que você vai ter. Então, vamos lá. Intensidade baixa, você tem pequenos formigamentos, tá? E, opa, volta ali. Quando você tem uma corrente nesse nível aqui, pessoal, você tem um formigamento. Isso aqui é o típico de uma cãibra, tá, pessoal? E quando você está tendo esse tipo de descarga, é a descarga da cãibra. Quando você está aqui nesse nível, pessoal, que é o próximo nível,
é quando você pulou um pouquinho acima, tá? Algumas pessoas, pessoal, são sensíveis à corrente elétrica. Essa sensibilidade, geralmente, é quando a pessoa tem algum tipo de problema cardíaco. Ou quando ela usa marca-passo. O marca-passo, pessoal, é uma solução tecnológica que ele coloca uma corrente elétrica que vai sendo descarregada no seu coração aos pouquinhos e faz com que o seu coração funcione no ritmo certo. Uma pessoa sem marca-passo, pessoal, ela tem uma parada cardíaca, tá? Então, tem gente, pessoal, que qualquer corrente, ela pode passar muito mal ou até morrer, tá? Então, por isso que você vê assim, tem um pequeno formigamento, já parada cardíaca. E isso é sim, porque algumas pessoas, gente, elas são sensíveis, tá? Por conta da condição do coração dessa pessoa, tá bom? Mas assim, se você não tem essa condição, geralmente é uma contração muscular, dor, dificuldade para respirar, tá? Esse tipo de choque, pessoal, ele já é um choque que pode ser um choque de corrente do fio. Você tomou no fio ali, aqui já é um nível de, por exemplo, tomar um choque de 110 volts, tá bom? Isso depende de várias condições, pessoal, porque quando você tá com molhado, ou quando você tá seco, ou quando você tem uma série de condições, você pode tomar diferentes choques, tá, pessoal? Então isso aqui não é uma tabela assim, 110 é esse, 220 é esse. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Isso vai depender de como que você tá. Por exemplo, você tomar um choque na praia é uma coisa, você tomar um choque em Campos do Jordão no inverno é outra, tá? Porque são dois ambientes muito diferentes. Um tem muito ar, tem um ar molhado, tem sal, tá? O outro é o ar seco, não tem sal, tá? Então isso tudo influencia fortemente na intensidade da corrente, tá bom? Vamos agora aqui para esse. Fibrilação ventricular. Esse aqui, Sabrina, é o choque que a gente toma quando você está desfibrilando, né? Quando você está usando o fibrilador. Então esse aqui, é o nível da fibrilação, tá bom? Então você está nesse nível de corrente, jogando corrente pro coração. Quarto nível, pessoal, nível pesadíssimo. Esse aqui, todo mundo tem parada cardíaca nele, tá? E também uma parada cardiorrespiratória. Esse tipo de choque, pessoal, é quando você está num regime, por exemplo, de colocar o dedo diretamente numa rede de 220 volts, tá? Você está tomando um choque de alto nível, tá bom? Isso aqui já é perigosíssimo, tá, gente? Eu já considero perigoso a partir daqui, Já é considerado um choque ruim. A partir daqui só piora, né? E, por fim, o nível mais alto, pessoal, esse nível aqui é quando a pessoa queima, tá? Ele já tá com um choque tão pesado, mas tão pesado, que a pessoa começa a pegar fogo, tá bom? Aí, geralmente, pessoal, quando você chega nesse nível, raramente a pessoa sai viva, tá? Isso aqui é quando você, por exemplo, cai numa linha de trem eletrificada. Na linha de trem eletrificada, pessoal, a tensão costuma chegar a 10.000 volts, tá? Isso depende do trem e tudo mais, mas chega a 10.000 volts. Então, se você cai ali, fecha a corrente, a pessoa já chega nesse nível aqui e geralmente a pessoa gruda. E vocês que são de ST, vocês veem esses vídeos com egedos, né? É terrível de se ver, assim, é daquele tipo Faces da Morte, né? Que a pessoa, você vê um vídeo que o cara morreu, né? É horrível, eu odeio esse tipo de filme. Vocês viram, né? Com egedos, eu acho, né? Que vocês veem essa parte. Eu vejo a galera assim, na aula de egedos a gente viu não sei o quê. Vocês viram alguma coisa desse tipo, pessoal, de choque elétrico? Só ano passado com a Silvia. Foi com a Silvia, de choque elétrico, né? Enfim, assim, tem casos assim que o cara subiu no trem, botou a mão no fio, putz, é terrível, né? Um negócio feio de ver, tá? Então esse é o último nível, tá? São os efeitos fisiológicos, tá, gente? Então, na verdade, a eletricidade, pessoal, é altamente danosa ao corpo humano. Vocês percebem que, se você dá sorte, você só tem um formigamento. No segundo nível em diante, já fica pesado, né? Enfim, gente, deixa eu ver. Eu vou deixar para outra aula, tá, gente? Não vou começar com a parte de... essa parte aqui que a gente vai falar sobre os circuitos agora, eu vou falar depois, porque senão a gente fica muito sobrecarregado também. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um último contexto histórico para vocês, vou falar um pouquinho da corrente real e convencional, e aí eu vou encerrar. Hoje eu vou colocar uma atividade, tá, gente, para vocês, de 5 questões, aquela que eu falei para vocês. E vocês têm uma semana, fiquem tranquilos, tá, gente? Eu tô
essa atividade ela é fácil de fazer. Eu não vou pedir para vocês uparem nada dessa vez. Ela é de múltipla escolha, de nível fácil, tá? Eu vou pedir muito conceito. Para a gente fechar esse bimestre. Eu estou mais cumprindo uma obrigação burocrática nesse momento, eu vou confessar para vocês, porque a gente está numa novidade, eu não quero, nesse momento, jogar vocês no meio do fogo, eu quero, na verdade, me preparar bem e preparar vocês para a gente chegar lá na frente e fazer as coisas direito. Tá? Então, essa é a ideia, tá bom? Façam bonitinho, porque essa atividade vai contar como presença também, porque a gente está contando presença a partir das atividades, tá, pessoal? E aí, me entreguem aí. Se tiverem dificuldades, falem comigo, que nem vocês fizeram. Vocês agiram super bem nessa primeira atividade, tá, gente? Que era um teste, já falei para vocês, né? Um teste, eu tava vendo como funciona. E aí, esse agora tá valendo, tá bom? Pessoal, vocês sabem como que isso aqui foi produzido, essa tabela? Como eles chegaram nessas conclusões e nesses números? Isso aqui foi feito por médicos, né? Médicos chegaram nessas conclusões aqui. Vocês têm algum palpite? Eles usaram uma teoria para chegar nesses números, por exemplo? Tipo, fizeram cálculos? Deem uma sugestão, pessoal. Como que a gente sabe que aqui nessa faixa é pequeno formigamento e nessa queimadura grave? O que vocês acham? Já que vocês não falaram, eu vou deixar como uma questão e na próxima aula eu vou dizer para vocês, tá? Deem uma pesquisada. Procura o seguinte: como as tabelas, não só de corrente elétrica, mas outras tabelas de segurança do trabalho, do tipo de queda, foram produzidas e foram criadas, tá? Porque isso aqui não foi tirado do nada, tá, pessoal? Isso aqui tem números específicos. Tem que ter sido tirado de algum lugar, tá bom? Muito bem. Então, me cobrem, tá? Porque talvez eu entre no frenesi de continuar a aula e eu esqueça, tá, gente? Mas me cobrem. Gente, essa parte aqui de corrente real e convencional agora é pra gente entrar nos circuitos. Então, eu vou falar rapidinho para vocês como funciona, tá? E isso aqui é uma parte que, a princípio, ela é meio confusa, então prestem atenção, pessoal. Quando a gente tem elétrons, vamos lembrar, gente, o elétron funciona da seguinte forma. Se eu coloco um positivo de um lado e eu tenho um elétron do outro, o nosso elétron é atraído para o positivo, certo? Então, acontece isso aqui, ó. O positivo está aqui, aí o elétron vem para cá e o negativo está aqui, então ele corre do negativo. Então, essa é a tendência do meu elétron. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, o elétron, ele está se movimentando, se a gente for pensar, ele está fazendo isso aqui, ó. O elétron eu vou deixar de esse verdinho bizarro. Isso aqui é para onde o elétron se move, tá? Tá indo para cá. Bem, pessoal, o elétron tem carga negativa, tá? Então, gente, os elétrons, eles são atraídos para a região onde faltam elétrons, ou seja, lugares positivos, tá? Muito bem, pessoal. A corrente elétrica, que eu estou mostrando para vocês onde os elétrons estão indo, isso aqui é chamada de corrente real. Por quê? Porque o elétron está indo para lá, né? Mas a gente usa uma outra corrente, pessoal, que é essa aqui, ó. Essa Izinho. Que é chamada de corrente elétrica convencional. Professor, por que a corrente elétrica convencional é do outro lado? A real está para a direita, a corrente convencional está para a esquerda. Porque, pessoal, vamos pensar o seguinte. A gente tem, tá, gente, por conta de que a gente tem aí todos esses aparelhos elétricos que têm o positivo e o negativo, a corrente elétrica convencional, pessoal, ele segue uma coisa que é o campo elétrico. Então, esse carinha aqui segue o campo elétrico. E, pessoal, a gente usa o convencional por quê? Porque quando a gente usa o campo elétrico certinho, ele segue todas as regrinhas de campo elétrico e força que a gente aprendeu até agora. E vamos lembrar, pessoal, o campo elétrico, para onde
que ele aponta mesmo? Ele aponta no seguinte sentido, ele mostra para onde uma carga positiva iria se mover. Lembra disso. A gente convencionou que a carga positiva que diz para onde o campo elétrico se move. Por isso, a corrente convencional, pessoal, ela é contrária à corrente real. A corrente real é de elétron. O elétron, ele é invertido em relação ao positivo. Portanto, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho a corrente convencional, eu estou apontando para o campo elétrico, por quê? Porque ele vai seguir aquelas regrinhas de força todas que a gente vem aprendendo até agora, tá? E isso ajuda em vários cálculos. Então, na verdade, a corrente chamada de convencional, pessoal, ela é conveniente na hora que eu vou fazer alguns cálculos, tá bom? Ele mostra para onde o campo elétrico aponta, tá? Então, lembrem-se, pessoal, quando eu escrever corrente, agora é esse carinha aqui que eu estou usando. Eu não uso esse cara aqui agora, ó. Esse carinha aqui, que é a corrente real, ela só vai aparecer quando eu falar. Quando eu explicitamente dizer a real, eu não vou usar. Eu vou usar essa, tá? Por conta de que ela aponta para o campo elétrico, tá bom? Mas se você for pensar para onde que o elétron vai, ele vai contra, tá, gente? Então é meio bizarro, tá? É esquisito por conta dessa questão do sinal. Tá bom, gente? Então, depois a gente vai ver direitinho. Vocês vão entender na prática por que a gente faz isso, tá? No começo fica estranho, você fala, pô, que coisa estranha. O professor fica falando de convencional e tal. Aí depois você vai vendo, faz o cálculo assim, legal, faz sentido ele ter falado isso. Tá bom, pessoal? Gente, tá bom por hoje. A gente ficou 1h30 aí, praticamente, com aula, né? Que bom, né? A gente tá tendo uma aula densa. Isso recupera a nossa matéria, né? A gente está puxando atrás do que ficou, mas eu preciso também, né, que vocês tenham um ritmo real, né? Que eu também não fique só metralhando a vocês. Bem, gente, alguma dúvida, alguma questão antes de eu ir para a reunião, tá? Na próxima aula, então, pessoal, entrem na sala do próximo professor, por favor. Vejam se ele deixou alguma atividade lá, tá? Eu já orientei que ele deixe atividade, provavelmente a Tati deixou lá. E sigam as orientações. O professor não vai estar lá porque ele está nessa reunião, tá, gente? Que é essencial que eu disse para vocês, tá bom? Questões, dúvidas, angústias, pode falar. Eu vou até desligar aqui a gravação, peraí. Já parou já.